Eu vim para cá para falar de um assunto que dá para ajudar a gente, para falar de um assunto que faz tempo que está me incomodando. No começo eu me comprometi não tanto, mas agora está bastante. Mas antes de falar sobre ele, eu queria orar aqui pela pregação e pela gente, tá? Amém. Senhor meu Deus, eu estou aqui, Pai, para te pedir para que eu faça somente o que o Teu Espírito Santo me dá, Pai. Eu quero pedir pela vida de todos aqui, para que eles possam levar isso adiante, para que não seja só mais uma vez que eles vão escutar sobre isso e escutar e não colocar nada em prática. Deus, pela vida de cada um aqui, para que cada um cresça, para que cada um venha buscar sempre, Senhor, peço pela vida do nosso líder, e peço também por depois agora do devocional, pelas reflexões, para que a nossa comunhão continue, Pai. Por tudo isso, em nome de Jesus, amém. Pronto. Antes, vou ler aqui para vocês. Evangelismo. O que as pessoas vão pensar? No coração deste temor está um coração orgulhoso que considera sua própria reputação mais importante que o Evangelho. Acho que essa frase já é meio explicativa, né? Mas eu quero apresentar para vocês uma pessoa, que é aquele meninozinho ali do canto, sabe? Ele é só uma ilustração. Só que aí ele está aqui entre a gente, essa pessoa, e vocês vão ter que saber depois quem é, tá? Pode passar. Eu vou lembrar assim, este é o João. João também é um nome ilustrativo. Este é João, que com suas desculpas sempre dizia: não, evangelismo não. Tá? E o que ele falava? Qual era a primeira desculpa dele? Deus não precisa de nós para salvar vidas. Ele já escolheu os que serão salvos, então não precisa evangelizar. Lembra daquele versículo? Aos que conheceu, amou, predestinou, etc. Olha o cara, sabe nada da Bíblia, sou quase teólogo. Teólogo nada, né, esse João? Ele, na verdade, ele teve um equívoco sobre a soberania de Deus, que a gente sabe que Deus, ele é o autor da salvação, que Deus não precisa da gente, mas que ele determinou para que a gente sempre fosse pregar a palavra de Deus, certo? E agora eu quero ler um versículo, dois, para comprovar isso que eu falei. Está no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Pronto? Vou começar a ler, certo? Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como creram naquele de quem nada ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O primeiro versículo que eu vou falar principalmente, certo? Que é o 14. Que ele fala, eu vou pegar só uma parte. E como ouvirão se não há quem pregue? Aí em cima. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, a fé vem pelo escutar. As pessoas falam, as pessoas são salvas dos seus pecados através de outras pessoas que falam para eles sobre o Evangelho de Cristo. Então, essa é mais uma comprovação que essa desculpa do João é uma paia, é furada. Certo? A próxima desculpa dele. Não tenho amigos incrédulos. Estou todo dia na igreja. Lembra que não pode haver comunhão entre luz e trevas? Faça o que a palavra diz, poxa. Não é crente, não? Pois é. Acredito que todos aqui conheçam alguém, ou tem alguém na família que seja incrédulo. Acho que todo mundo aqui tem, né? Ou então deseja que alguém que você conhece converta, alguma coisa assim. E eu acho que vocês querem que as pessoas se convertam, mas o que a gente faz?
a gente fala de Cristo, a gente fala do Evangelho para elas, a gente chama para elas ir para a igreja, a gente faz o quê? Certo? A gente pode até conhecer algumas pessoas no colégio, em alguns cantos, mas que não tem muito contato, não quer ter muito contato também, porque não é da igreja, não é da igreja. Isso às vezes está certo para você não se misturar assim. Não, como assim? Eu quero falar. Para não se organizar. Mas aí você tem que se envolver com essas pessoas. Para quê? Como é que o Evangelho vai ser escutado? Você tem que demonstrar o amor de Cristo. Você tem que demonstrar o amor de Cristo através da sua palavra, do seu amor com aquelas pessoas. Você tem que se preocupar com aquelas pessoas. Você tem que falar, cara, como é que está? Vamos para a minha igreja. Como é que você vai chamar as pessoas se você não tem contato, se você não quer ter contato com ninguém, só vive preso dentro da igreja? O Evangelho é para ser vivido fora. Nós somos aqui como se fosse estrangeiros nesse mundo. Então a gente tem que trazer as pessoas de fora para a igreja, a gente tem que falar sobre o Evangelho de Cristo para eles e não ter medo de sair para fazer colegas ou amigos ou alguma coisa do tipo. E obviamente essas pessoas não precisam de Cristo, né? As pessoas que são descrentes, obviamente, elas estão caindo e seria muita covardia você não falar nada. Você está vendo aquela pessoa morrendo, você está vendo aquela pessoa indo diretamente para o inferno e não está falando nada, não está fazendo nada para ela, só está ocultando o Evangelho. Não está falando nada, seria praticamente um assassinato. Não seria. Agora o próximo. Não conheço o Evangelho. Olha, se eu for evangelizar, vão começar a perguntar as coisas e eu não vou saber responder tudo. Esse pessoal tem cada coisa na cabeça. Vai que eu falei algo de errado. Sou filho do pastor. Faço isso para o meu pai fazer uns cursos. Só lembrando que é para vocês descobrirem quem é esse irmãozinho, tá? Sim, aí, vamos lá. Eu vou abrir, não sei se vocês abriram, eu vou abrir em 1 Pedro 3,15. Quem quiser abrir? Só prestar atenção, tá? Que eu até li aqui. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, 1 Pedro 3,15 diz que é para a gente sempre estar preparado para dar a resposta do que é a alegria da gente, do que é a nossa esperança, que é Cristo. Certo? E se a gente não estiver preparado, se a gente não souber articular sobre o Evangelho, a gente tem que aprender. A gente tem que ir atrás, a gente tem que levar Marciano, não é Marciano. A gente tem que aprender, que buscar na Bíblia, que buscar na palavra, assistir vídeos, ler livros. A gente tem que aprender a fazer isso, certo? Porque a gente está no mundo, então a gente tem que fazer a diferença deste mundo. Próximo. Tá aí. A desculpa número 4, na semana. A desculpa na semana, tá dele, porque ele não vai evangelizar. Se tu não tem o que fazer, eu tenho. Tem um monte de trabalho para fazer, prova para estudar, ainda tem que ajudar te seguir no mercadinho. Vai lá para mim, se não. Aí no fim de semana. Fim de semana é curtição, de descanso. Tem que ir à praia, jogar precisar na igreja e depois já vai pra tarde. Rola não, tô muito sem tempo. Essa é uma das desculpas da maioria, né? Que está sempre sem tempo e que não pode sair para evangelizar. Só que essa desculpa é um fruto de uma prioridade errada. É uma prioridade errada que você coloca na sua vida. De um coração diferente e sem amor. Porque você não vai atrás das pessoas. A maneira mais não sei explicar, mas a maneira mais assim de você mostrar que você ama uma pessoa é você falando a verdade para ela. É você ver que ela está indo para o caminho errado e você indo lá ajudar ela. Você indo lá dar um apoio para ela, de acordo com a palavra de Cristo. E é melhor você estabelecer essa prioridade em sua vida se você usar essa desculpa de estar sem tempo. E mesmo assim, eu acredito, por experiência pessoal, que a pessoa não precisa
na faculdade, na hora do intervalo, quando o colega estava passando por alguma dificuldade, alguma coisa. Eu tenho experiência de uma amiga minha que acabou no namoro. Ela só ia para a igreja por causa do namorado dela. Eu chamo ela todo dia para vir para a igreja. Todo dia eu falo de Cristo, essas coisas. Agora na faculdade, agora que começou. E outro exemplo era na praia. A Joyce não está aqui, mas ela estava comigo. A gente estava na praia, lá na Praia do Futuro, aí tinha um garçom lá atendendo a mesa. E a gente começou a falar de Cristo com o garçom da praia, da barraca lá. Só para você ver que Deus dá oportunidades. Deus dá oportunidades para você em todos os momentos. Não tem essa de eu estou sem tempo, não. Ele dá oportunidade para você. Você tem que falar de Cristo para as pessoas. Lógico que você vai aquele louco, o cara vai matar a pessoa, não sei o que, mas eu tenho que se converter e tal. Mas sabendo falar com amor para a pessoa sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre o que Cristo fez, sobre o que Cristo fez na sua vida, a mudança que ele fez. Quem Deus é sempre glorificado na frente das pessoas. Pois é, para você agir como Cristo agiu. Próximo. Desculpa, não era assim. Eu tenho a minha reputação a zelar. As minhas ocasiões não vão me querer. Eu sou o boy magia da escola, não sei querer. Pronto. Esse aí é o velho caso das pessoas que temem a opinião de outras pessoas, né? O versículo de 1 Coríntios, o 1 Coríntios capítulo 1, fala que a palavra da cruz é loucura para os que estão para sempre. Ou seja, é normal, é totalmente esperado que essas pessoas não entendam o que é a palavra da cruz, porque ela é loucura realmente, um cara. As pessoas veem assim, as pessoas do mundo, um cara que morreu na cruz e que salvou a gente dos nossos pecados. E quem é esse cara? E que poder é esse que ele tem? Quem disse que um homem pode ser Deus? Era isso que as pessoas daquela época de Cristo pensavam, alguns deles. O que esse cara está fazendo aí? Quem é ele para dizer que a gente está salvo? Quem é ele para perdoar pecados? E é isso que as pessoas também pensam, porque é o lógico. Elas pensam no lógico. Elas não têm fé em Cristo. Elas pensam no lógico. Elas veem que isso tudo que a gente começa na loucura, um pouco de fanático, só que na verdade não é. A gente sabe o que é a verdade. E aí, essa é uma armadilha fácil de cair, porque as pessoas, a maioria das pessoas, elas procuram aplausos de outros homens. Tanto que a gente tem exemplo de igrejas, muitas igrejas, que falam as coisas que os homens querem escutar. Falam, tipo, não sei, você pode fazer isso? Não, você pode fazer, mas depois pede perdão a Deus. Várias igrejas fazem isso também. PGs, grupo de jovens, pessoas que não têm muitos acompanhamentos e que não têm disciplina e que são totalmente reverentes e as pessoas da igreja não estão preocupadas. E é isso que acontece muitas vezes. Próximo, tá bom? A falta de confiança no Evangelho. Desculpa número 6 de Joãozinho. Eu já fui com todos os jovens da igreja, todos os jovens da igreja fazendo o evangelismo lá no Lago Jacareí. Mas aí ninguém quis aceitar Cristo, acredito. Faça mais isso não, vai lá você. Fala por aí. Você evangelizou lá e nada aconteceu. A gente foi lá, alguns de vocês lembram, né? Que a gente foi lá no Lago Jacareí, evangelizar e tal. Só que aí, eu não lembro, pelo menos eu, Larissa, não lembro de alguém ter se convertido e ter buscado a Cristo, algum aceitado a Cristo, alguma coisa assim. Mas aí, a gente não pode confundir o fruto do evangelismo, que é a conversão da pessoa, com a nossa fidelidade. Ou seja, Deus é glorificado na gente pregando a palavra de Deus, a pessoa aceitando a Cristo ou rejeitando a Cristo. Jesus sempre é glorificado, as pessoas rejeitando Ele ou aceitando Ele. Jesus sempre é glorificado. E é isso que acontece. A gente tem que falar da palavra de Cristo e também a pessoa não aceita, ela também não fala mais não. Toma minha ainda para ninguém quer. Só que não tem que ser assim. Certo? É isso que acontece. Não nos cabe saber o que Deus está fazendo individualmente com o coração de cada pessoa. Você pode chegar para uma pessoa e plantar a semente no coração da pessoa. Legal. Aí depois lembra daquilo que você falou e pode ir até de alguma igreja, de alguma coisa e pode se converter, eu não sei. Não sei. A gente não sabe quais são os planos de Deus, mas é isso que Ele faz e a gente tem que seguir os seus mandamentos, independente do que aconteça, independente do resultado que a gente quer.
Pois é. Tá certo. Posso? Pois é, quem é esse tal de João aí? Alguém sabe? Ele tá aqui, tá, gente? Ó, esse Joãozinho, ele pode ser cada um de nós, certo? Ele não é uma pessoa específica, ele pode ser cada um de nós. Cada um de nós, cada um da gente que está aqui, já pode ter usado essa desculpa, ou pode usar essa desculpa futuramente, com alguma coisa. Não nessa ignorância do Joãozinho, mas a gente pode usar para a gente mesmo. Por isso que a gente não pode ser igual a ele, mas a gente deve ser igual a quem? A gente deve ser igual a Cristo, certo? E agora eu vou ler um texto para vocês que eu vi. Legal que só. E eu vou explicar também enquanto eu estou lendo, certo? Não tem aí. Não tem aí. Mas quero que vocês prestem atenção. Jesus foi um prometido, falando dos padrões mundanos. Porque uma pessoa que é intrometida é uma pessoa que está num canto que não é para ela estar. Não é para ela estar assim, que não é dela, não pertence a ela. Então o mundo, a gente está aqui no mundo, como eu falei no começo, é como se fosse estrangeiro, como se não fosse daqui. Do mesmo jeito que Jesus, certo? A encarnação foi um tremendo ato de intromissão de Deus na vida dele. Por meio de Jesus, Deus se meteu na vida dos homens. E não fez isso para acariciar-lhes a cabeça e dizer-lhes que estava tudo bem, afirmando o potencial humano para resolver os seus próprios problemas. Deus se intrometeu para dizer aos homens que eles eram um falho, os fracassados que precisavam dar uma reviravolta na vida ou estariam condenados a uma existência travada na escuridão. Jesus se intrometeu na vida de gente simples, trabalhadora e também de gente que havia acumulado riqueza desonestamente. Jesus foi onde não fora chamado para chamar de volta para Deus quem pensava estar com Deus. Ou seja, algumas pessoas na igreja pensam que são de Deus, pensam que estão com Deus, que seguem Cristo, só que na verdade não estão. Foi isso que Jesus fez. Ele foi como se fosse desmascarado porque estava mascarado. A diferença entre Jesus e seus falsos seguidores de hoje é que Jesus amava as pessoas o bastante para lhes dizer a verdade. Foi o que eu falei. Boa parte dos seus ensinamentos constituem-se de instruções, exortações, repreensões, que são dirigidas não somente contra os religiosos hipócritas de seus dias, mas até mesmo para as pessoas simples que o seguiam por intenções erradas. Quando uma multidão de pobres e oprimidos sentou-se de Jesus, interessada apenas no suprimento que ele poderia fornecer, que eram as pessoas que estavam paralíticas ou cegas ou alguma coisa, aí chegavam para Jesus para quê? Qual era o objetivo maior delas? Era ser curado da cegueira, era voltar a enxergar, então voltar a andar, alguma coisa assim. Não ter a salvação, a maioria delas. Cadê o Pois é. E o que receberam foram algumas palavras duras por parte de Cristo, dessas que tinham essa intenção. A maioria saiu atordoada diante da repreensão. Jesus tornou-se um estorvo, uma pedra de tropeço para as pessoas, no caminho de muitas que desejavam matar-lhe para Deus. Só que não era assim. A mensagem de amor, que Jesus proclamou envolvia alerta sobre os riscos de uma religiosidade vazia e de não fazer a vontade de Deus. Jesus dava instruções claras, não meras sugestões, sobre como as pessoas deviam conduzir suas vidas sob o governo de Deus. Ele dizia que os pecadores deveriam abandonar o pecado. O pior de tudo é que ele disse que
é para você só falar, como eu estou aqui na frente falando, não. É para você viver, para você sair daqui e viver, e pregar, e falar e viver o que a palavra de Deus está escrito, sabe? Falar sobre Jesus, sobre as pessoas, o que ele fez em sua vida, sobre o amor de Cristo, que Cristo teve com a gente, certo? E só acabando aqui, o que ele falou também, que deu um exemplo de um professor hindu, um exemplo real dele. Um professor hindu estava numa sala de aula e identificou um dos seus alunos como cristão. Aí disse: se vocês cristãos vivessem como Cristo viveu, a Índia estaria aos seus pés amanhã. Ou seja, se a gente vivesse como Cristo, a gente poderia realmente conseguir praticamente o mundo todo, porque ele não parou. Ele foi atrás de pessoas toda hora. Ele estava pregando o evangelho, estava pregando sobre salvação toda hora. E